Turma, continuando aí, a nossa aula, nós vamos falar agora do módulo 25, né, equilíbrio iônico, tá? Na página 329 da apostila de vocês. O que é o equilíbrio iônico? Então, assim como nós vimos, equilíbrio, eu vou ter presença de reagentes, de produtos naquela minha reação e o equilíbrio dinâmico, tá? Só que nesse caso aqui, é um caso particular em que eu vou analisar o equilíbrio de substâncias que se ionizam, que se dissociam, que formam íons, né? Para lembrar que aquele tem um positivo, a carguinha, né? Quando eu tenho uma substância separa da outra, fica uma carga positiva e uma carga negativa. Essas, né, quantidades de íons, uma das praticidades, que a gente, aplicação prática do estudo das constantes de equilíbrio é para verificar a condutividade de energia elétrica em determinadas soluções, se é uma condutividade alta, se é uma condutividade baixa. Então vai depender do valor dessa constante, tá? E nessa constante também nós podemos verificar também aí um novo conceito de grau de ionização, que é representado pela letrinha alfa, tá? Por que é isso, o grau de ionização? Vai demonstrar se aquela substância que está em análise vai se ionizar bastante, ou seja, formar, né, separar as cargas positivas da carga negativa, ou se ela vai se ionizar pouco. Então, quem vai nos dar essa impressão, essa impressão de se aquela substância vai se ionizar bastante ou não, é justamente essa letrinha alfa que representa o grau de ionização. Quanto maior o seu valor, quer dizer que aquela substância se ioniza muito, ela se separa muito, tá ok? Então vamos lá, né? Então só aqui eu trouxe para ilustrar a ionização de um ácido. Lembra que o ácido ele sofre ionização, né? O hidrogênio ele é roubado, ele perde elétrons para o pessoal lá dos ametais e ele fica positivo e a outra galera lá fica negativa, tá? Então a constante de ionização será os produtos sobre os reagentes. Aqui está representando o hidrogênio por H+. Lembrem-se que isso não ocorre, né? Esse H+, a ionização ocorre em presença de água. Esse H+, ele se liga covalentemente à água, formando o íon hidrônio, né? Ou hidroxônio. Tá até muito bem explicado aí na apostila de vocês. Então, esse H+ aqui não é correto aparecer assim. O correto é aparecer H3O+, tá? E temos também a ionização do ácido acético, que daqui a pouco nós estamos aprendendo em química orgânica e esse ácido importantíssimo aqui, tá? Então eu tenho também lá os produtos sobre os reagentes em que os coeficientes viram expoentes, tá ok? Então vamos lá, né? O que acontece? A constante de ionização, normalmente, se ela for relacionada a um ácido, né? Ácido, toda substância, né? O ácido que a gente fala, a gente usa até hoje. A classificação de arrênios é todas as substâncias que começam com hidrogênio, com exceção da água, tá? Vocês vão ver que na apostila de vocês vai estar aqui no slide, precisando cair. Mas o que é mais usado é Ka, ou seja, constante de ionização do ácido. Então, toda vez que aparecer Ka, é porque está querendo dizer exatamente de um ácido. Está relacionando exatamente de um ácido, tá? Então, a Ka de ácido. Se for de uma base, vocês vão verificar, vai ser Kb, B de base, a dissociação, né, da base. Vão verificar os íons que ocorrem na base, tá? Aqui, né, a ionização de um poliácido, ou seja, que tem mais de um hidrogênio ionizado. A ionização de um poliácido que tem mais de um hidrogênio ionizado, ela ocorre em etapas. Ele não libera, por exemplo, o ácido fosfórico, ele tem 3 hidrogênios ionizados, ele não vai liberar os 3 de uma vez, ele vai liberando de um em um, tá? E a gente vai perceber que à medida que ele vai liberando esse hidrogênio, e quando, né, a constante de ionização para esse ácido poliácido vai diminuindo. Ou seja, na primeira vez que ele libera, o hidrogênio é fácil, ele rapidinho libera. Da segunda fica mais difícil. Perceba que a ionização, né, Ka, ela é menor, então ela está mais
Tá sendo mais difícil esse ácido perder o hidrogênio. E a terceira aqui, no caso do ácido fosfórico, ele tem 3 hidrogênios ionizáveis, está sendo maior ainda lá. É vezes 10 a menos 13. Então está sendo mais difícil, né? Está sendo mais difícil de liberar. Então o que a gente pode concluir? Que quanto maior o valor da constante de ionização para ácidos ou bases, mais fácil é aquela substância de se ionizar, de se separar no caso das bases. Entenderam? Quanto menor for o valor, mais difícil é dela separar, tá? Então, com isso também, nós já conseguimos, com o valor dessas constantes, eu consigo verificar o poder daquele ácido. Se ele é um ácido forte, se ele é um ácido moderado, se ele é um ácido fraco. Se ele tem uma alta constante de ionização, então ele libera muito hidrogênio, uma grande quantidade de hidrogênio, então ele é um ácido forte. Agora, se tem uma constante de ionização bem baixa, eu já consigo verificar que ele não é tão forte. Aqui, voltando aqui, ó, observando a constante de ionização do ácido fosfórico, que é 7,5 vezes 10 a menos 3, com o ácido acético, que é 1,8 vezes 10 a menos 5, eu já consigo perceber qual que é mais forte. Pelo valor, eu sei que o ácido fosfórico é bem mais forte do que o ácido acético. Tá vendo aonde que eu posso usar essa constante? Então, nos vestibulares, turma, é bem interessante a gente saber, né, interpretar o valor. Nem não cai tanto você achar o valor igual nas constantes que nós vimos na aula passada, do início, achar a constante de concentração lá. Aqui é mais a gente comparar qual que é mais forte, qual que é mais fraco, qual tem maior poder ácido, menor poder ácido, entenderam? Então, pelos valores, dá para eu fazer essa comparação, tá ok? Né? No caso de uma ionização de poliácido, à medida que eu vou liberando o ácido, mais difícil fica, por quê? Porque a constante, o valor vai diminuindo, tá? No caso aqui, isso aqui é uma base, né, lá, terminado em OH, é uma base, a gente fala de, né, segundo os conceitos de Arrhenius, toda substância termina em OH, ela libera como ânion, né, o OH-, então ela deixa o meio básico, tá? Então a constante aqui tá Ka, mas é Kb que é o certo, ou Ki de constante de ionização. No caso, né, eu até coloquei aqui, porque bases não sofrem ionização, ela sofre dissociação. Os positivos ficam de um lado, os negativos ficam do outro. Processo físico, eu só separo as cargas positivas e negativas. No caso da ionização do ácido, é um processo químico, ocorre mesmo, né, desliga ali uma reação, quebra uma molécula e forma uma outra molécula, no caso do hidrônio, tá bom? Então também, quanto maior a constante de ionização, né, da base, mais básica ela é, mais ela vai liberar o H-, mais forte ela será, tá ok? Tá? Então, olha lá, né, eu até coloquei aqui para vocês, quanto maior o Ka, mais forte será, né, o ácido mais ionizado, e a mesma coisa da base, tá? É muito comum, às vezes, aparecer, né, igual tá aí, que é o mais correto da apostila de vocês, no caso da ionização, ele com a água, né? No caso, vou até voltar aqui, ó, o NH que não apareceu, o NH3 com a água. Aqui, ó, o HNO2 com a água. A água, lembra que eu falei que os líquidos e sólidos não aparecem na constante de ionização, na constante de equilíbrio? Então, aqui também não vai ser diferente. Se você se deparar em uma questão para você montar a expressão da constante de ionização e aparecer H2O, ela você vai ignorar porque ela é líquida. Líquida quase não tem, a sua concentração fica constante do início ao fim, tá? Então, você só vai expressar na constante os produtos sobre os reagentes que estiverem no estado aquoso ou G de gasoso. A água ela já é líquida, então ela não vai entrar, tá ok? E para finalizar, né, nós vamos ver o grau de ionização, tá? Então, o que é o grau de ionização representado pela letrinha alfa? Para eu encontrar, eu vou pegar o número de moléculas dissociadas ou ionizadas sobre o número total de moléculas, tá? E esse valor eu vou multiplicar por 100. Normalmente, esse valor é me dado em porcentagem, tá? Para dar, né, a impressão de a gente começar a verificar melhor
a força, o poder daquela ionização daquele determinada substância, tá bom? Então aqui é o exemplo, ó, de cada 1000 moléculas de HCl dissolvida, 920 sofre ionização. Então, para eu achar a porcentagem de ionização, o que eu faço? Número de moléculas ionizadas ou dissolvidas, 920 dividido por 1000. Aqui vai dar 0,92 vezes 100%, vai dar 92%. Quer dizer que o HCl é um ácido muito forte, que ele se ioniza, né? 92% dele aparece ionizado, tá? Então dá até pra gente ver, tem até uma figura bem bacana aí na página 331, que um ácido, quando ele é forte, ele se ioniza bastante, ele se ioniza quase 100%. Já um ácido, que igual aconteceu lá com o ácido acético, que é fraco, ele se ioniza bem pouco. Daí na apostila de vocês, ó, tem o ácido acético, a porcentagem de ionização dele é 1,3, né? Então, para vocês terem, se a gente for comparar, quem é mais forte? O ácido acético com 1,3% de ionização ou o HCl com 92%? O HCl ele quase ioniza todo, ele é muito mais forte, ele deixa o pH muito mais ácido do que o ácido acético, tá? Então, interpretar, né? Nem guardar no meu... Isso aqui nunca vi, né? É muito difícil cair isso aqui em exercício de seriado, exercício de Enem. Eu tenho que saber interpretar valores. Quanto mais alto cair e a porcentagem de ionização, mais forte é aquela substância que a gente está analisando. Nós, né, a gente acha muito isso em ácidos e bases. Vocês vão ver que sais é uma outra constante que depois a gente vai estudar sobre elas. Mas para ácidos e bases a gente usa esses conceitos de constante de ionização. Então, o ácido forte, a porcentagem de ionização é maior que 50%. Um ácido moderado fica entre 5% e 50%. E um ácido fraco, a porcentagem de ionização é abaixo de 5%. Tá ok? Então, a mesma coisa das bases. Uma base forte, a porcentagem é maior que 50%. Uma base de caráter moderado, entre 5% e 50%. E uma base fraca, a porcentagem de ionização é 5%. Tá bom? Vocês farão para mim os exercícios da página 333 e daqui a pouquinho na videoconferência nós estaremos corrigindo esse exercício, tá bom? Bons estudos, até a próxima!